não era a hora de, já na primeira volta, não ter essa mentalidade dos dois disputarem curva. Tudo bem, a gente pode entrar que o Piastri, no geral da corrida, foi melhor do que o Norris mesmo, mas não chegou a hora de falar, pô, beleza, legal, os dois são ótimos, a gente ama os dois, mas, cara, pra gente ganhar isso aqui vai ter que ser o Norris. Ou você acha que não? Isso ainda não chegou? Eu acho que já passou da hora que eu estava te respondendo. Eu acho que até o GP da Hungria, que ficou toda aquela história de frustrarmos a primeira vitória do Piastri, ali eu acho que teve um erro grande do Norris, porque tinha um combinado. Porém, hoje, largando em primeiro e segundo, é assim, a primeira volta não vamos nos envolver em confusão. Nada de lado a lado, a menos que você largue muito melhor e já domine a primeira curva em primeiro. Ali, o Piastri já colocou o Norris numa situação de perder para o Leclerc, né? E poderia ter perdido mais, poderia ter custado mais caro. Só que se você quer ser campeão no mundo, me chama a atenção algumas estratégias. Naquela corrida, o engenheiro do Norris falou, se lembre que para você ganhar o campeonato, você vai precisar da equipe. Então foi uma das frases que motivou o Norris a devolver a posição para o Piastri na Hungria. Isso está claro para todo mundo. Só que hoje eles não trabalharam dessa forma. Eu tinha certeza que eles iam fazer o Norris em algum momento ganhar a corrida. Porém, com o Leclerc no meio, eles se embananaram para eles mesmos, porque eles não ganharam nem com o Norris e ainda entregaram a corrida que estava ganha do Piastri. Pô, aí é um vacilo muito grande, né? Respondendo aqui a pergunta que tá no chat aqui, na minha opinião aqui, eles erraram demais hoje nas escolhas da McLaren. Porque tudo parece muito fácil, né, Felipe? Quando você faz primeiro e segundo, numa corrida de Monza, você tá com velocidade, você tá com... Você fala assim, não vamos perder essa corrida. Conseguimos perder, conseguimos dar a corrida para os italianos na casa deles, festa deles. O que me chama a atenção, Mal e Carlos, é assim, eu acho que até pra gente que acompanha como imprensa, como engenheiro, como fãs de corrida, levou um tempo para a ficha cair que realmente dava para a Red Bull perder. Sabe assim, quando você vê uma corrida, você fala assim, foi uma corrida. Quando veio duas, cara, agora tá muito claro, assim, depois da Holanda, que o Norris consegue ganhar com 23 segundos, e em Monza, que é uma pista completamente diferente, que a Red Bull fez água o fim de semana inteiro ali, quinto, sexto, sétimo, mas suando um sangue terrível. Não virá, assim, para mim, a compreensão da McLaren nesse entendimento de que dava, mas já passou faz tempo. E assim, a compreensão que havia lá atrás, para agora vira o contrário, vira uma certa revolta no sentido, gente, peraí, vocês não estão entendendo que numa corrida que vocês tirem 12 pontos, 15 pontos, tá caindo, dá para cair de forma gradativa, mas sem ser uma progressão aí de 2 pontinhos, 4 pontos, não, pode ser 15. Daí na outra dá para ser 12. Mesmo que sejam 10, mesmo que o Norris ganhe, o Verstappen seja terceiro. A gente está falando de 10 pontos numa etapa. Então eu realmente acho que eles estão... Porque a largada, quando rolou a largada, a primeira parte, que o Norris larga bem e o Piastri faz aquela condução mais defensiva, até me veio na cabeça, tá tudo muito organizado. Assim, eles entenderam isso. O Norris largou e o Piastri defendeu. Na curva seguinte ele já foi para cima. Eu falei, gente, peraí, o que está acontecendo? E assim, legal, do ponto de vista de corrida, legal. E depois o Piastri passou, abriu, e ele foi, no geral, melhor do que o Norris. Mas assim, eu acho que a gente está numa fase que as coisas tinham que ser um pouco diferentes. E isso sem entrar no mérito do que aconteceu na metade final da corrida, deles vacilarem de perder. Eles quase perderam, eles perderam a vitória para o Leclerc, e eles quase perderam um lugar no pódio para o Sainz. É que o Sainz realmente estava no bagaço, estava vindo muito de trás. Então, eu realmente achei que foi um vacilo bem grande. Eles tiraram vantagem para a Red Bull. O Norris fez o ponto da última volta, da melhor volta, mas eu acho que é um sabor amargo. Assim. Eles têm que ter uma filosofia, uma mentalidade meio de nocaute, e eles não foram para uma mentalidade de nocaute. E eu acho que isso lá na frente vai ter muita gente que vai... Eles, inclusive, ficar e se. Eu não gosto disso. Mas a gente está vendo em real time esse se, entendeu? Não é que a gente vai acabar e falar na corrida 9 do ano. Putz, não. Corrida por corrida a gente tá falando, caramba, hein, os caras precisam mudar um pouco essa abordagem. Eu não gosto de usar a expressão em inglês, tipo mindset, mas tipo essa abordagem do corrida por corrida. Mal, se quiser arrematar sobre essa sequência de vacilos, eu diria, da McLaren, né? Tem o episódio da Hungria que vocês já mencionaram. Em outras ocasiões também, o
a tática, digamos, do time de Woking não foi a mais perfeita. O Norris perdeu algumas possibilidades e oportunidades aí ao longo do campeonato por conta disso. E agora acontece, eu acho que esse caso mais emblemático, e emblemático também pelo momento da Red Bull, né? Porque você vê um Verstappen largando em sétimo, chegando apenas em sexto, com um RB20 performando mal em Monza, né? Até por isso o Max não consegue despachar, por exemplo, a Mercedes do Hamilton. E aí a gente tem vitória do Leclerc num cenário de corrida em que o Piastri estava claramente como o piloto mais rápido ali. Mal. Para mim tinha ficado claro que na Hungria, assim, ó, devolve a vitória que era combinada e daqui para frente nós vamos trabalhar por você. Para mim esse é o meu entendimento como equipe, né? Então, só que eles não fizeram isso hoje, né? Então, assim, não fizeram, se embananaram e ainda tiraram a vitória do Piastri. Então, uma coisa que, assim, vai colocando em xeque, como o Felipe comentou, né? Se você vai ter que aproveitar essas oportunidades, porque um campeonato que parecia totalmente ganho e facilmente ganho pelo Verstappen, há 4 corridas atrás, ninguém diria que o Verstappen perderia esse campeonato. Só que hoje tem uma luz no final do túnel aí com chance. Só que precisa fazer a lição de casa muito bem feita, porque senão não dá. Hoje o Verstappen tá rindo à toa, né? Tanto que aquela hora do rádio que o Verstappen ainda pergunta, o que eu faço aqui? Deixo ele passar ou defendo? Os caras, defende, porque ali ele estava atrapalhando o undercut. Ali a McLaren já colocou o Norris numa situação que já seria difícil dar um undercut no próprio Piastri, né? Se não tivesse o Verstappen naquela posição, seria mais fácil, teria dado o undercut no Piastri. Mas eles, de novo, a gente sendo redundante e repetitivo, eles jogaram fora, né? Eles perderam para eles mesmo uma corrida que é super importante, uma vitória na Fórmula 1, independente de qualquer coisa, né? Mas eu acho que nem eles ainda estão com essa ficha caída de que é possível ganhar um campeonato. É difícil. Tem uma vantagem muito grande, a pontuação, a Red Bull vai reagir, não vai ser todo dia, como vivo que ela vai ser quinto, sexto, né? Que ela está no final de semana de dificuldade, daqui a pouco ela vai ser terceiro, se tivermos o domínio da McLaren. E aí terceiro desconta menos pontos, então não poderia ter perdido essa oportunidade. Eu gosto de a equipe deixar os 2 pilotos livre, mas também gosto que até um momento do campeonato. Então isso tem que ser claro lá no início, ó. Ali para frente, quem estiver na frente tem o privilégio, porque infelizmente só um é campeão, né? Então eu gosto dessa liberdade, do histórico da McLaren. Não acho legal tudo que a gente já viveu historicamente com pilotos brasileiros na Fórmula 1, em estratégias de Ferrari e outras situações. Eu prefiro isso muito mais aberto, mas precisa uma hora falar, cara, olha, infelizmente, Oscar, para você, esse ano você tá atrás. Quem sabe ano que vem você vai estar na mesma posição na frente e nós vamos trabalhar por você. Mas eles hoje deixaram alguns pontos na mesa, uma chance grande de diminuir mais essa pontuação final. Eu nem vi a pontuação final, mas poderia ter diminuído mais com certeza, né? 10 pontos a mais, o Norris poderia ter feito. Não, e para mim, eu concordo 100% com o que disse o Mal, o Carlos e galera aí do Motorsport. A gente já viu muita estratégia que incomoda, a gente já viu muito campeonato que seria decidido pró a equipe que fez uma ordem de equipe que já não precisava, mas a gente tá falando de uma equipe que um título, cara, o título da McLaren de construtores, que tem muita chance de acontecer, é algo lindo pela reação da equipe. Cara, ganhar um Mundial de Pilotos é histórico, a gente vai lembrar para sempre. E então, para mim, essa é uma coisa. Não é que estamos falando de uma equipe que está ganhando há 6 anos, que se comesse uma bola. Comeu uma bola. Sabe quando um time ganha tanto que daí cabe pensar até nas relações públicas da marca? Tipo assim, não vamos queimar o filme. A McLaren não está nesse ponto. E outra, a diferença do Norris para o Piastri é importante. A gente não está falando de 6 pontos para mais ou para menos. O Piastri não está nesse contexto. E beleza, todo mundo olha o Piastri como um talento nato. Ele é muito novo, está começando. No primeira metade, o Norris foi melhor. Então não tem debate, cara. Assim, não tem ninguém nem do staff do Piastri, que eu acho que tem algum argumento para falar, não, peraí, gente, eu estava pensando aqui, não tem, cara. Então, é uma narrativa que até o fã que tem alergia à ordem de equipe não consegue ir muito contra. Então, para mim, é essa a questão. Mas, enfim, vamos ver os próximos capítulos.